Neste dia 4 de março de 2024, constatando a existência de quórum regimental, invocamos a proteção de Deus e declaramos abertos os trabalhos da 7ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Içara. Peço ao servidor da Casa que dê conhecimento em plenário o expediente recebido. Da Prefeitura Municipal de Içara, mensagem GP 02/2024, encaminhando o projeto de lei PE 2/2024, que autoriza o município de Içara a receber servidor por sessão e dá outras providências. Do órgão central do Sistema de Controle Interno, em cumprimento ao dispositivo dos incisos 8 e 9 do artigo 3º da Lei Municipal 4.391/2019, ofício CI 11/2024, encaminhando o relatório de gestão da Ouvidoria Geral do Poder Executivo no exercício de 2023. Da Caixa Econômica Federal, notificando o crédito de recursos financeiros sobre bloqueio em 29 de 2 de 2024, no valor de R$ 412.356, na conta vinculada ao contrato firmado com o município de Içara, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano, sobre a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto a pavimentação de vias urbanas, bairro Lombas, etapa 1. Da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, convite para inauguração do escritório compartilhado da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina, em Içara, na rua 7 de setembro, 698, sala 1, no dia 6 de março, às 14h30. Moção número 10/2024, de autoria do vereador Pedro Mazzuchetti, requer o envio de expediente com votos de congratulação, parabenizando o deputado Tiago Zilli pela nomeação de secretário-geral do MDB de Santa Catarina na Convenção Estadual do Partido, que aconteceu no último dia 26 de fevereiro, em Florianópolis. Moção número 11/2024, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves, requer o envio de expediente com votos de congratulação, parabenizando os festeiros e toda a comissão organizadora do bingo, em preparação à festa de São Gabriel Arcanjo na comunidade de Poço 3, realizada no último sábado. Moção 12/2024, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves, requer o envio de expediente com votos de congratulação, parabenizando a Galeria de Arte Caio Borges, em nome de sua curadora Luciana Jeremias, pela abertura, nesta quinta-feira, da exposição O Meu Olhar, apresentado pelo empresário Geraldo Góes. Moção número 13/2024, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves, e moção número 14/2024, de autoria do vereador Jairo Manuel da Silveira, requerendo envio de expediente com votos de congratulação, parabenizando o Centro de Tradições Gaúchas Querência Praiana pela realização do 32º Rodeio Crioulo Nacional nos dias 29 de fevereiro a 3 de março. Sim. De me subscrever nas moções. Mais alguém? Da mesma forma, presidente. Todos subscrevem, então? Todos subscrevem. Passamos ao horário político. Conforme o ofício de gabinete 9/2024 da vereadora Carla Vieira de Souza, fica cedido até 25 minutos do horário político à Cooper Aliança e à Celesc para que possam explicar sobre as paralisações das obras da rodovia ICR 253 e ICR 472. Convido, então, para fazer uso da palavra o representante da Celesc, o senhor Zunei. Será cedido, então, 12 minutos e meio a cada uma das duas entidades. Muito boa noite, senhor presidente Max Luiz. Prazer revê-lo, já que recentemente nos encontramos no Balneário Rincão. Muito boa noite a todos, senhores vereadores e senhora vereadora, e ao público aqui presente. Uma saudação também ao presidente da Cooper Aliança, nosso amigo Dedé. O objetivo do ofício, então, é a gente aqui vir prestar alguns esclarecimentos a respeito da interferência das redes elétricas numa obra aqui de duas ruas aqui, eu não sei a designação, eu moro em Criciúma, gostaria até de saber, mas são duas ruas aqui no Jaqueline, seria Jaqueline? Jardim Elizabeth. Obrigado aí pelo auxílio.
São duas vereadoras, né? Desculpe, saudação, que estava olhando. E assim que a gente tomou, então, conhecimento de que as redes de energia poderiam estar atrapalhando a execução da obra, e essa comunicação veio através da Prefeitura Municipal, e a gente, então, atendeu um pedido da senhora prefeita, sempre solícita em resolver essa situação, e em conjunto com a Cooper Aliança, que também se demonstrou muito solícita nessa situação, a gente foi ao local e para fazer uma avaliação do que estava acontecendo e aí, feito isso, a gente partiu então para a solução, né, para resolver essa questão da interferência da rede na execução da obra, né. E de lá para cá foi isso que a gente tem feito, né, procurado agir proativamente no sentido de pelo menos que essa interferência não seja a razão do atraso aí da obra, né, digamos assim. Naturalmente, todo o serviço no setor elétrico, né, ele tem as suas regulamentações, suas leis, suas exigências legais, e todo gestor também ele deve atentar aí para as questões aí, não só regulatórias, mas também aquilo que é permitido por normativas internas da nossa empresa, no caso, a Celesc. Todos os nossos atos lá são fiscalizados pelo Tribunal de Contas, né, e por eles devemos responder naturalmente. Então, uma série de cuidados precisamos tomar. Então, não dá para a gente decidir qualquer coisa no ímpeto e na vontade pessoal. Embora, naquele momento, a gente estava envolvido de resolver, né, de acordo com o desejo pessoal. Mas, infelizmente, né, não é assim que funciona no serviço público. Precisamos cumprir o regramento, né, e levar adiante, então, as soluções, o encaminhamento para resolver aquilo lá. Então, a nossa primeira estratégia foi estabelecer uma parceria com a Cooper Aliança no sentido de resolver. E aí a gente estava contornando aí os entraves, né, tá certo? Mas chegou num determinado momento que as questões regulatórias nos trancaram. A gente não conseguiu mais evoluir nessa questão. Tá? Lá no começo a gente acreditava que pudesse, através de alguma argumentação técnica, justificativas e tal, e aí houve troca de ofícios, né, entre as empresas, no sentido de, olha, vamos tentar achar aqui uma solução que seja, do ponto de vista prazos, a mais curta possível. E do ponto de vista financeiro também o mais barato possível, que esse era o desejo da prefeitura. Então estavam os três lá abraçados nessa causa no sentido de resolver. Acontece que os entraves regulatórios aí, né, acabaram dificultando todo esse processo aí. E para somar essa questão, ainda apareceu a componente segurança das instalações elétricas e a segurança dos trabalhadores envolvidos numa futura operação de manutenção ou de recomposição emergencial do sistema elétrico. Talvez eu não consiga me explicar, mas duas redes em dois agentes operando ao mesmo tempo, uma intervenção ela se torna de alto risco, né? No sentido de que pode ser que um trabalhador esteja lá trabalhando numa rede desenergizada por um motivo emergencial, por exemplo, como pode acontecer a qualquer momento, até hoje, principalmente em dias de tempestade, e a outra rede estar ligada, né? E isso aí causa aí dificuldades operacionais e qualquer descuido aí a pessoa pode acabar se matando ali. Tá? Então a componente de segurança ela apareceu. Mas por que apareceu agora? Apareceu agora porque recentemente nós tivemos uma morte no setor elétrico aqui da nossa empresa e essas questões foram começadas a colocar em pauta e começaram a nos trazer uma certa insegurança. Ah, mas as redes lá já estão compartilhadas, né? Digo, não, elas estavam compartilhadas por uma questão histórica. É uma questão, a gente pode até buscar explicação para isso aí, que talvez lá naquele momento, né, a coisa seria possível. Mas a legislação e as normas, a BNT, tudo ela passa por um processo de evolução. Então, a partir do momento que elas evoluem e elas se tornam mais rígidas, né, isso aí nos fecha as portas, né, no caso de se omitir em promover uma melhoria
e uma normatização daquilo que já está posto. Então, nós profissionais, eu sou engenheiro eletricista, estou há 35 anos no setor elétrico, né, a gente tem que tomar bastante cuidado com essas questões aí. Se há oportunidade de resolver, né, e a norma hoje já está prevendo que seja resolvido, né, a gente, então, tem que tomar cuidado, né, antes de fazer a opção de não fazer a normalização. Que normalização é essa que eu estou falando? É a separação dos ativos. A situação anterior era uma rede compartilhada, no mesmo poste, duas redes de agentes diferentes. Tá certo? Fazer o deslocamento puro e simples para o lado, a gente estaria perpetuando uma condição de insegurança. E aí, se morre alguém ali na rede, e a gente sentar lá na frente do judiciário, ele vai perguntar para nós certamente, vocês tiveram a oportunidade de separar isso aí? Tivemos. E por que não fizeram? Ah, não, porque é mais rápido e mais barato. Isso não vai bastar para o judiciário, e a gente vai acabar respondendo por isso. Gente, tudo isso foi colocado com o avião voando, digamos assim. Tá certo? E nós tentando ali resolver da forma mais rápida possível. Porque a gente viu um posicionamento espetacular da senhora prefeita, um posicionamento espetacular da Cooper Aliança e da nossa parte também. Não houve má vontade nesse período. A gente queria ter resolvido isso aí lá atrás, para a gente não estar precisando aqui, né? Tá aí dando explicação e simplesmente, né? As coisas estarem fluindo, né? Tá certo? Mas, de qualquer maneira, é um prazer estar aqui, né? Eu tenho a oportunidade de estar aqui conversando com todos vocês e com a comunidade, principalmente, né? Porque assim a gente também pode explicar um pouquinho das nossas dificuldades. Então, questões regulatórias e questões de segurança associadas, tá certo? Nos obrigaram praticamente a tomar uma decisão seguinte: há necessidade de separação dos ativos. A Cooper Aliança, ela tem uma capacidade de reação muito maior do que a nossa. Tá? As decisões ali são mais flexíveis. Nós já tem toda uma regulação. Para comprar um parafuso eu não posso comprar por telefone, eu tenho que fazer coleta de preço. Às vezes o serviço da coleta de preço é mais caro do que o produto, mas a legislação assim o exige. Isso atrasa os nossos processos, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: essa flexibilidade e agilidade da Cooper Aliança, que é elogiável, né, fez com que eles construíssem a rede deles primeiro. Então, a parte da Cooper Aliança já está lá pronta, muito provavelmente já deve estar operando lá, está deslocado, e está faltando a nossa parte. Tá, e o que vocês estão fazendo nesse momento? Não, a gente já fez o projeto, já fizemos o equacionamento financeiro com a prefeitura, e eu posso lhes anunciar que a obra já iniciou, né? Hoje eu mesmo vim ali na região, Jardim Elizabeth, né? Agora já sei o nome certinho, fui ali pessoalmente fiscalizar para saber se os nossos fiscais não estavam me tapeando. Afinal de contas, eu vim aqui na Câmara de Vereadores, né? Gente, se não tiver nada lá, eu vou ter que dizer que não tem nada. Mas se tiver alguma coisa, eu vou dizer, né? E o que eu vi ali hoje é que a obra efetivamente começou, já são 3 postes implantados, né? E a obra, então, é considerada em execução. Aí poderia vir a pergunta: quando é que vocês vão terminar isso? Bom, existe um prazo regulatório, né? E que isso aí, então, seria uma obrigação, né, da concessionária, que são 30 dias de projeto, equacionamento, mais 120 dias de execução. Mas fiquem tranquilos, nós não vamos trabalhar com o prazo regulatório. O prazo regulatório é o nosso limite, né? Mas o nosso desejo é fazer a entrega e a conclusão disso aí o mais rápido possível. É preciso alertar que a conclusão também passa por desligamentos. Tá? E o desligamento implica desligar todo o bairro Aurora, todo o setor produtivo lá, tá certo? Então, tudo isso tem que ser negociado também, e isso aí interfere também nos prazos. Mas, digamos assim, as barreiras que existirem, né, estamos removendo uma após a outra. Mas agora são questões técnicas, né, tá certo? E eu peço auxílio aqui até da Câmara de Vereadores, para que nos auxilie ali também na questão da poda das árvores. Há interferência de árvores ali, e eu particularmente já respondi 2 anos processo, porque a empreiteira cortou uma árvore. Eu não quero passar por isso aí de novo. Então, se houver todo um procedimento, tal, não sei o que lá, que seja exigido, eu lamento, gente, eu vou cumprir todos esses procedimentos, tá certo? Se eu ficar sozinho nessa questão. Agora, se por algum meio aqui a Câmara de Vereadores pode auxiliar nessa parada, né, as árvores estão lá, tem que ir lá conversar com o proprietário, tem que ver se autoriza,
depois tem que cortar, tá certo? Mas é só um exemplo do que é as dificuldades técnicas na hora de execução. Não é só projeto e vontade e pagamento, né? A questão de execução também ela atrapalha bastante. Se a gente furar um cano de gás lá, olha lá, vai atrapalhar bastante também. Então, essas intercorrências também podem acontecer. Agora, a gente espera que, resolvido tudo isso, né, contornado todas as intercorrências, inclusive, né, que a gente faça bem antes do prazo regulatório. E esse é o nosso desejo. Então, aqui eu agradeço a oportunidade aqui de prestar esses esclarecimentos, fico à disposição para qualquer esclarecimento aí adicional, e dizer e testemunhar que tanto a Prefeitura como a Cooper Aliança e eu mesmo, né, aqui como gerente técnico da empresa, né, não faltou esforço aí de, se fosse possível, né, já ter concluído esses deslocamentos de poste aí. Tá certo, gente? Obrigado aí pela oportunidade e eu fico à disposição aí, caso haja algum questionamento. Sim, não, nós agradecemos a presença do senhor. Peço que deixe o seu contato para os demais vereadores, se for possível, para que a gente, qualquer dúvida, a gente entre em contato com o senhor também para estar explanando as nossas opiniões e as nossas perguntas, né? Perfeitamente, senhor presidente, é um prazer, né? Eu posso deixar aí meu celular à disposição de todos os senhores vereadores e senhoras vereadoras, né? Tá certo? O telefone é 48996340330, depois eu posso deixar ali com a secretaria. Da Câmara, tá bom? Mas daí se eles escutarem, amanhã eles estão Não, tudo melhor ligando pra deixar lá mim. na frente disso. Senão, a partir de amanhã está todo mundo ligando aí, porque faltou luz aqui, faltou luz lá, e eu vou ficar louco, eu tenho a família para cuidar, né? Mas isso não pode ir para os anais da Câmara aqui, né? Por favor. Mas a gente está aí à disposição aí para qualquer esclarecimento, tá? Tá certo? E pode ter certeza, a obra já começou, procuramos também fazer de uma forma bastante acessível, né? Para não onerar os cofres públicos, né? Tá certo? Então, digamos assim, encontramos o ponto de equilíbrio, né, para dar continuidade. Agora é questão de tempo, tá certo? E caminhar juntos aí com a Câmara Municipal, com a Cooper Aliança, com a Prefeitura e Celesc, e vamos ver uma obra bonita ali em breve, ali, pode ter certeza, e esforço da Celesc e da Cooper Aliança não vai faltar, né? É uma garantia que eu vim aqui lhes dar aqui, pode ter certeza. Obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Opa, nós que agradecemos a presença do senhor. Peço então que faça uso da palavra o presidente da Cooper Aliança, o senhor Reginaldo de Jesus. Boa noite. Não falo bonito igual o Zunei, mas vamos tentar, né? Boa noite a todos, senhor presidente, boa noite, nobres vereadores, vereadoras. Então, para quem não conhece, sou o Dedê, presidente da Cooper Aliança. Eu concordo com o Zunei, quando o Zunei, em julho de 2023, junto com o vice-prefeito Jandir e a prefeita Dalvânia Cardoso, a gente se encontrou no local para que a gente pudesse achar uma solução para isso. E a gente tinha já em mente que não era mais possível compartilhar a rede. Por causa da resolução, a gente precisava separar os ativos. Tinha, acho que também, se eu não me engano, né, o Marcelo também dos ativos, né, e que deu uma orientada para a gente, falou, a gente tem que estudar. Prontamente, eu falei, se for possível, eu faço. A Cooper Aliança faz. E o Zunei foi feliz quando disse que a Cooper Aliança tem uma reação mais rápida, porque são 8 conselheiros na época, né, então a gente estava em 8 e a gente definiu, então, quando recebeu um ofício. O Zunei não quis tocar no assunto, mas eu vou tocar, porque eu recebi algumas coisas nas minhas redes sociais, mas houve um erro muito grave do município. Quando a obra começou, em 22, houve 2 aditivos, ao menos, falar pela Cooper Aliança, não vou falar pela Celesc, mas eu sei da data. As concessionárias só foram comunicadas, deixa eu ver se vai funcionar aqui uma passada para o lado aqui. Então, 4 de julho de 2023. Ou seja, nós fomos comunicados em 4 de julho de 2023 para fazer uma obra que tinha sido assinada a ordem de serviço em 22 e, se eu não me engano, até aí, se eu não me engano, já tinham 2 aditivos para essa obra. Está lá o ofício.
Então, vamos lá. Avenida dos Trilhos, rodovia Donato Bernardino, ICR 253 e rodovia Antônio Nunes e a Procópio Lima, que faltava alguma coisa no anel viário. Então, vamos lá. A gente respondeu o ofício e está aí. Se eu não me engano, acho que é Esperança, né? Rodovia dos Trilhos, pronta. Anel viário, que vai Cordabamba, pronta. Se eu não me engano, lá para Lombas Pedreiras, né? Antônio Nunes de Melo, quem conhece, pronta. Donato Bernardino, pronta. Certo? E aí, eu vou deixar essas outras partes, porque não vou... O Zunei já explicou, e o Zunei é um engenheiro de carreira da Celesc e sabe muito bem. Então, assim, pessoal, a Celesc não mediu esforços, a gente procurou, trocou, como o Zunei falou, a gente trocou ofícios, tentou tudo, só que 180 dias no mínimo na ANEEL para a gente conseguir uma autorização de compartilhamento, que hoje a gente já não está fazendo mais. Tem que separar os ativos. Só que assim, o Zunei falou, a Cooperaliança, até julho de 2023, ninguém mistura nada com a eleição, ninguém mistura com o que teve esse ano. Julho de 2023, numa ata, foi falado o seguinte, as obras do município têm que ser licitadas, porque nós somos uma concessionária pública. Até então, de meu conhecimento, na Cooperaliança, a única obra que não foi paga pro poder público pela Cooperaliança foi a obra que vai da Vila São José, ou aqui da entrada do Jace, até o santuário, que foi feito pela empresa Librelato, que fazia asfalto na época, eu não lembro. Fora isso, todas as obras de deslocamento de rede nova no município de Içara, pelo menos enquanto eu fui gerente e presidente, foram pagas com recursos do associado. E, errado ou não, deveria ser pago pelo município, pelo poder público, porque ali sim tem verba para pagar, né? E o Zunei falou bem, a equação com a Celesc, o projeto, os prazos de 150 dias, foram equacionados com a Celesc, com a Cooperaliança não. Mas por que, presidente? Porque a Cooperaliança não cobrava do município de Içara, não cobra do município de Içara, pelo menos até julho de 23 não cobra. Depois, julho de 23, numa ata do Conselho de Administração, houve uma votação com 8 diretores e 6 diretores foram contra. 6 diretores foram contra manter esse recurso para o município. Eu falo abertamente, eu votei a favor de permanecer dando gratuitamente as obras para o município, depois tem mais 7 diretores, vocês podem procurar lá, quem votou e quem não votou, mas eu votei a favor porque eu vi que em toda a época, toda a história da Cooperaliança, ela fez todas as obras para o município. Falei ali, Esperança, Rodovia dos Trilhos, Anel Viário, Lombas Pedreira e por aí vai. Estamos fazendo interesse aqui. E olha, se eu for falar aí, tem até o WhatsApp da prefeita dizendo, olha, realmente a Cooperaliança nunca deixou de fazer nada do que a gente pediu, pelo menos no mandato da prefeita Dalvânia. Então, mais uma vez, a Celesc não mediu esforços, eu acompanhei, o Zunei, a gente tentou de tudo, aquela rede atende o bairro Aurora, a gente tem grandes desafios pela frente, né? Aquela rede atende o bairro Aurora e já vai ficar um aviso tranquilo. A rodovia que vem para o lado direito, para trás da Librelato, também tem uma rodovia que segue em direção à BR-101, que atende lá a comunidade da BR-101. Quem for dar uma voltinha lá a partir de amanhã, dá uma olhada que tem 2 redes. Nós vamos ter mais um problema lá. Novamente, projetos, 30 dias, tem que licitar, colocar no orçamento da obra, assim como bota a água, os drenos, tudo que se põe numa obra, o asfalto, a pavimentação, a pedra, tem que pôr o deslocamento. Outra coisa, não é eu e não é o Zunei, não é a Cooperaliança, não é a Celesc. É norma da regulação, é Agência Nacional de Regulação. Então, a gente não tem o que fazer. Praticamente essa é a minha explicação, eu acho que o Zunei definiu bem, a obra agora é responsabilidade da Celesc, e eu vou falar uma coisa para vocês, recebemos o ofício no mês 7 de 2023, com 1 ano de atraso, tem o ofício aí, tem um inquérito civil rolando, é público, quem for advogado pode olhar. Lá estão todas as respostas, né? Eu teria tudo aqui, mas eu achei melhor não colocar. Tem todas as respostas lá. Então, assim, Secretaria do Planejamento tem que realmente dar uma caprichada, planejar. Não dá para lançar uma obra em 22, passar 1, 2 aditivos e final de 23 pedir para a gente vir fazer. Entendeu? Não é em toda cidade, não é em todo local que vai existir uma Cooperaliança que vai receber mês 7 e no final de novembro para dezembro a rede estava energizada. As 2 redes estão energizadas, a gente atende a Librelato e atende o bairro aqui, Fórum, essa região do módulo, e a gente não tem como compartilhar, porque foi definido. A gente tentou, até o último momento, compartilhar a rede com a Celesc, mas a gente não conseguiu.
Não conseguimos. Brasília seria, como eu falei, 180 dias. Então, a única rede compartilhada que existe em Sara hoje é essa rede que tínhamos ali atrás. E essa que vai em direção à BR-101, eu acho que é a 473, se eu não me engano, 253, 473, também são duas redes. Celesc, que atende, se eu não me engano, Torrecide, e Cooper Aliança, que atende aquela região lá. Então, pessoal, eu gostaria muito que os nobres vereadores ficassem atentos sobre essas obras. Porque quando aconteceu a obra SC, que liga lá ao Campo do Barão, talvez não até no Campo do Barão, eu fui chamado de mentiroso para cima. E eu falei que o problema era uma licença. Meia-noite, um secretário me chamou de mentiroso. E no outro dia ele chegou lá e disse: presidente, desculpa, realmente era uma licença. Realmente era uma licença, presidente. Só que não era a licença do asfalto, era da árvore. Então é isso que o Zunei falou. Nós, do setor elétrico, precisamos de ajuda. Porque é só crítica, a gente precisa de ajuda. Porque o setor, a gente não regula. Existe lá, se vocês forem atrás, ainda tem um tempinho lá, 5 minutos, tem a resolução 1000. A resolução 1000 vai dizer tudo para vocês. Qual é a lei, quem que tem que fazer, o que, que não tem que fazer, quando tem que pagar, quando não tem que pagar. E a gente fica lutando. Por exemplo, a rodovia C445. Muita gente falou isso. Eu e a prefeita, junto com o Israel, a gente chegou no estado e fez, olha, a responsabilidade ali é da Cooper Aliança. É uma verdade, tem que falar a verdade. E a prefeita colaborou muito nisso. Ela pegou e falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o estado e vamos dividir essa obra. O estado dividiu a obra com a gente. O estado deu todos os postes que viram nosso patrimônio e a Cooper Aliança deu toda a mão de obra e toda a parte de ferragens e toda a parte de condutores elétricos que hoje está atendendo as cargas aqui do Giasse e por aí vai. Então, foi uma parceria legal. Só que tem hora que não dá. O Zunei acabou de falar. Não tem como compartilhar aquela rede. Hoje a lei não permite mais, a gente precisa. Compartilhamento de rede é 180 dias com anuência da ANEEL, fiscalização. Então é mais rápido. Em 4 meses, depois que a cooperância recebeu um ofício no mês 7, se eu não me engano foi no mês 7 de 23, a gente levou 4 meses para fazer a rede. A gente fez uma rede totalmente nova. A comunidade acompanhou e viu. Então, assim, não estou jogando a responsabilidade nem na Celesc, nem na Prefeitura, nem na Cooper Aliança. Existiu um acúmulo de esforços, mas que a gente não conseguiu. Mas a gente tem que deixar bem claro, com todo respeito à entidade Celesc, que é do nosso governo, que faz um bom trabalho, mas as obras já começaram, né, a gente respeita, e o Zunei, como um bom engenheiro, eu conheço ele, ele vai fazer a obra, é responsabilidade, realmente, pessoal, aquela obra é a responsabilidade da Celesc, que atende o bairro Aurora. No mais, é o que eu tinha para falar, né, eu peço desculpas se a gente, em algum momento, atrapalhou a obra, e eu tenho certeza que a Celesc, antes do prazo regulatório, vai entregar a obra para a comunidade que tanto merece. Certo, pessoal? Se alguém tiver alguma pergunta aí, tem mais 3 minutinhos para responder. Presidente, eu ia deixar para falar depois, né? Mas, enfim, como ninguém perguntou, a Celesc tem essa fatia no centro do bairro Aurora, certo? Certo. Aos redores é tudo Cooper Aliança. Certo. Sempre que eu vim dali, eu nasci ali e nós se criamos Celesc, que ali sempre foi ali onde era o meu avô. E você falou Torrecide. Torrecide, na época, eu não estava ali. A Torrecide, eu acho que hoje, eu não sei se ela está no Mercado Livre, Zunei. Está no Mercado Livre. Mas, indiferente, a empresa que está no Mercado Livre, ela é atendida pela concessionária. Então, Carbonífera, Mercado Abimar, tudo que é Mercado Livre é a gente que atende. Ela está no Mercado Livre, mas, na época, a Cooper Aliança não tinha carga para atender, se eu não me engano, pode ser que eu esteja enganado, não tinha carga para atender aquela empresa que era uma empresa multinacional que estava se instalando ali. Então, com a saída dessa subestação em direção à Torrecide, ela ficou uma área a título precário que é atendido pela Celesc. O bairro Aurora já não é título precário. O bairro Aurora faz parte do mapa de uma poligonal da Celesc, certo? Assim como o Presidente Vargas é poligonal da Sermofu, assim como um pedacinho da Barra Velha é poligonal nossa e o Balneário Esplanada. Então, a Torrecide é a título precário, assim como, não sei se o Zunei não vai querer a área de volta, como o Olho d'Água também é a título precário, é da Celesc, mas a Cooper Aliança atende o Olho d'Água, Carioca, aquela região, é da Celesc, a Cooper Aliança atende a título precário. Assim também como nós atendíamos o Sangão, entregamos, em 2017, 2018, entregamos a área para a Celesc atender. Beleza, então? Obrigado, então, ao presidente da Cooper Aliança, Reginaldo Jesus. Obrigado também ao Zunei da Celesc. Né? Então, algumas dúvidas que foram vir a tornar aqui na Câmara, a gente procura vocês, pode ser? Obrigado, novo presidente, vereador, vereadoras. E estamos disponíveis. O nosso telefone, acho que a maioria aí sabe. Grande abraço a todos aí. Muito obrigado. Passamos ao grande expediente.
Indicação número 155/2024, de autoria do vereador Geraldo Baldissera, indica a necessidade de fazer a manutenção de lajotas na rua Regina D'Agostino, no bairro Cristo Rei. Indicação número 156/2024, de autoria da vereadora Silvia Mendes, indica a chefe do Poder Executivo Municipal quanto à necessidade de reparo asfáltico em um buraco existente na rua Vitória, próximo a Dakar Autopeças. Indicação número 157/2024, de autoria da vereadora Silvia Mendes, indica a chefe do Poder Executivo Municipal quanto à necessidade de recuperar pavimento onde foi feito reparo pela Casan, na rua Egílio Carlos Colonetti. Indicação número 158/2024, de autoria do vereador André Mazzucchello Jukoski, indica ao Poder Executivo Municipal para que seja providenciado a reposição das lajotas na rua Miriam Guglielmi Pavei, em frente à unidade de saúde, e da NK, no bairro Vila Nova. Indicação número 159/2024, de autoria do vereador André Mazzucchello Jukoski, indica ao Poder Executivo Municipal para que seja providenciado o reparo em um buraco existente na rua Giacomo Mazzucchetti, em frente à Igreja Assembleia de Deus, no bairro Vila Nova. Indicação 160/2024, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves, indica ao Poder Executivo Municipal para que seja feita recuperação do asfalto na rua José Pedrolino, no bairro Aurora, em frente a Belopan. Indicação 161/2024, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves, indica ao Poder Executivo Municipal para que seja feita a pintura da faixa de pedestre em frente ao CI Tempo Feliz, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Indicação 162/2024, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves, indica ao Poder Executivo Municipal para que seja feito patrulhamento com revestimento em Arião, na rua Evaristo Piazza. Indicação 163/2024, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves, indica ao Poder Executivo Municipal para que seja colocado o cronograma de pavimentação da rua Evaristo Piazza. Indicação número 164/2024, de autoria do vereador Max Luiz, indica a chefe do Poder Executivo que interceda junto ao órgão municipal competente sobre a necessidade de providenciar a manutenção asfáltica na Avenida Procópio Lima, no bairro Rachaski. Indicação 165/2024, de autoria do vereador Itamar Oloide da Silva, indica a chefe do Poder Executivo que interceda junto à secretaria responsável quanto à necessidade da manutenção da rua Giacomo Casagrande, no bairro Jardim Elizabeth. Indicação 166/2024, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves, indica ao Poder Executivo para que seja feita a construção de um parque infantil na área pública, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Indicação 167/2024, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves, indica para que seja providenciado a licitação da pavimentação da rua Praia Grande, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Indicação 168/2024, de autoria do vereador Itamar Oloide da Silva, indica a chefe do Poder Executivo que interceda junto à secretaria responsável quanto à necessidade de manutenção com Arião e patrulhamento no bairro Boa Vista até a comunidade de ausentes. Indicação 169/2024, de autoria do vereador Adilson Bertan, indica a chefe do Poder Executivo a aquisição de material para distribuição gratuita, kit de enxoval de bebê para gestantes em situação de vulnerabilidade no município de Içara. Indicação 170/2024, de autoria da vereadora Carla Vieira de Souza, indica a chefe do Poder Executivo a necessidade de manutenção e reparos na ICR 356, na Vila Alvorada. Indicação 171/2024, de autoria do vereador Davi Inácio Nazário, indica ao Poder Executivo Municipal a necessidade de enviar o buscão para a Vila São Pedro. Indicação 172/2024, de autoria da vereadora Carla Vieira de Souza, indica a chefe do Poder Executivo que finalize a pavimentação asfáltica das rodovias ICR 253 e ICR 472, no bairro Jardim Elizabeth. Indicação número 173/2024, de autoria do vereador Jair Manuel da Silveira, indica ao chefe do Poder Executivo que solicite à empresa responsável pelo trecho asfáltico entre o CI Bem Me Quer, no bairro Coqueiros, para que a mesma finalize os acabamentos pendentes. Indicação 174/2024, de autoria do vereador Jair Manuel da Silveira,
indica a chefe do Poder Executivo quanto à necessidade de patrulhamento na rodovia Juvenal José Silvano, na comunidade de Coqueiros e Campo Mãe Luzia. Indicação 175/2024, de autoria do vereador Jairo Manuel da Silveira, indica a chefe do Poder Executivo a necessidade de manutenção de um vazamento de esgoto na rua Pedro Padre Baldocini, no bairro Rachasque, em frente à oficina Gomes e à empresa VEG Moldes. Indicação 176/2024, de autoria da vereadora Carla Vieira de Souza, indica a chefe do Poder Executivo a necessidade de trocar a parada de ônibus na rua Anita Garibaldi, no centro, no bairro Cristo Rei. Indicação 177/2024, de autoria da vereadora Carla Vieira de Souza, indica a chefe do Poder Executivo a necessidade de limpeza do pátio da escola desativada na Ponta do Mato. Indicação 178/2024, de autoria do vereador Renan Brunel Dal Ponte, indica a chefe do Poder Executivo que, por meio do órgão municipal competente, providencie o patrulhamento e a recuperação com saibro ao longo da rua Uruçanga, no bairro Jardim Silvana. Indicação 179/2024, de autoria da vereadora Carla Vieira de Souza, indica a chefe do Poder Executivo a necessidade de soluções para problemas recorrentes no loteamento Alto da Colina. Indicação 180/2024, de autoria do vereador Renan Brunel Dal Ponte, indica a excelentíssima senhora prefeita que interceda junto ao departamento competente do município para que providencie reparos na pavimentação da rua Giacomo Casagrande, em frente à Casa 135, no bairro Jardim Elizabeth. Indicação 181/2024, de autoria do vereador Renan Brunel Dal Ponte, indica a excelentíssima prefeita que interceda junto ao departamento competente para que providencie reparos na pavimentação da Avenida Procópio Lima. Indicação 182/2024, de autoria do vereador Moacir Francisco, indica ao Poder Executivo e ao departamento técnico responsável para que seja feita a revitalização asfáltica na Avenida Procópio Lima, que liga a comunidade do bairro Cristo Rei ao centro, entre o CAPES e a rodoviária. Indicação 183/2024, de autoria do vereador Moacir Francisco, indica ao chefe do Poder Executivo e ao secretário de Obras que providencie reparos nas lajotas ao longo da rua Abel Colli e na Boca de Lobo, no final da rua, próximo à Avenida Procópio Lima, no bairro Cristo Rei. Indicação 184/2024, de autoria da vereadora Silvia Mendes, indica a chefe do Poder Executivo quanto à necessidade que seja instalada uma lombada na rua Djalma Marques de Escaravaco, no Jardim Elizabeth, próximo à antiga escola. Indicação 185/2024, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva, indica a chefe do Poder Executivo que, por meio do órgão municipal competente, providencie o reparo de um grande buraco na pavimentação da rua Nereu Ramos, no bairro Rachasque, em frente à Escola Básica Municipal Maria Arlete Bittencourt Lodete. Indicação 186/2024, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva, indica a chefe do Poder Executivo que, por meio do órgão municipal competente, providencie o reparo da pavimentação de lajotas decorrido de uma manutenção realizada pela Casana Rua Tanara Monteiro de Oliveira, no bairro Lire. Indicação 187/2024, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva, indica a chefe do Poder Executivo que providencie a manutenção e reparo em toda a pavimentação da Avenida Procópio Lima. Indicação 188/2024, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva, indica ao Poder Executivo que, por meio do órgão municipal, realize a colocação de saibro e nivelamento nas entradas da rua 4 de dezembro, no bairro Lire. Indicação 189/2024, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva, indica que realize o patrulhamento e colocação de saibro de nivelamento nas entradas e saídas das ruas 17 de dezembro, no bairro Lire. Indicação 190/2024, de autoria do vereador Max Luiz, indica a chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de providenciar a limpeza e a manutenção do pátio e arrumar o acesso de estacionamento do CI Cesare Munereto, na rodovia Lino Zanoli, no bairro Vila São José. Indicação 191/2024, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva,
indica a chefe do Poder Executivo que providencia a manutenção e troca de uma tampa de boca de lobo na esquina da rodovia Linha 3 Ribeirões com a rua Júlia Tibinkoski, no bairro Liri. Em discussão as indicações, com a palavra a vereadora Carla Vieira de Souza. Boa noite, senhor presidente, aos demais membros da mesa, todos os vereadores, vereadora, a todos que nos assistem aqui de forma presencial, de forma virtual. Gostaria de falar da minha indicação número 172, que é a respeito da pavimentação da ICR 253 e 472, no bairro Jardim Elizabeth, que nos antecederam agora há pouco, nas falas, o gerente da Celesc e o presidente da Cooperaliança DD de Jesus. Eu fiz esse requerimento algumas vezes, já nessa casa, semana passada, hoje eu fiz novamente, porque é uma obra de extrema importância e que a ordem de serviço foi assinada em maio do ano de 2022. E está havendo uma desinformação, e acho que uma desinformação de forma intencional, senhor presidente, pela prefeita municipal e de alguns colegas vereadores, de não informar o real motivo do atraso dessa obra. Então, vamos às datas, e que muito bem foram explanadas aqui pelas falas anteriores na tribuna, no nosso horário político. Se a ordem de serviço foi assinada em maio do ano de 2022, por que o Poder Executivo Municipal comunicou os órgãos responsáveis pela questão da rede de energia elétrica somente em julho do ano de 2023, basicamente um ano depois. E fica divulgando, inclusive na sua rede social, que essa responsabilidade não é dela, jogando a culpa nos outros, sendo que, quando um estado ou um município, ou até o governo federal assina uma ordem de serviço, quem é que está fazendo a obra? Aquele ente. Quem é que assinou a ordem de serviço aqui na cidade de Sara para a pavimentação dessa rodovia? Prefeitura Municipal de Sara. Falta muita competência para esse governo. E fica aqui a minha crítica, não só a essa obra, especialmente desse requerimento que eu estou fazendo, mas em não resolver o papel que é dela, o papel do Poder Executivo, pavimentar uma curta rodovia. E ora a Celesc, ora a Cooperaliança, criou aí, inclusive, uma confusão mental na população, de dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu prefeito, eu assinei a ordem de serviço, mas eu não tenho nada a ver. O problema está lá com eles, cooperativas, Celesc, que inclusive não queria dizer para a sociedade de quem é a real responsabilidade, que hoje foi esclarecida, que a competência para a questão da rede de energia elétrica ali é da Celesc. A Cooperaliança já fez a parte que lhe competia. Só que isso poderia ter sido resolvido há um ano atrás, se houvesse organização do Poder Judiciário. Então, aqui eu peço, né, que Secretaria de Obras, a Prefeita Municipal, Vice-Prefeito, todas as pessoas envolvidas, que tenham organização. A gente já teve um atraso aí nessa obra, a gente não quer que isso se estenda para as demais obras aqui no nosso município. Seria isso, muito obrigada. Em discussão as indicações, com a palavra o vereador Jairo Manuel da Silveira. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais membros da mesa, vereadora Carla, vereadora Silvia, todos que nos acompanham aqui presencialmente. Cumprimento aí o presidente da Cooperaliança DD de Jesus e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, também tem uma indicação 173, onde a gente indica ao chefe do Poder Executivo para que solicite à empresa responsável pelo trecho asfáltico lá na comunidade Coqueiros da ICR 351, Juvenal José Silvano, vereador de Itamar da Silva, sabe bem como é que é aquele trecho lá solicitado por ele também, mas que falta alguns acabamentos, vereador. Vocês têm o conhecimento disso, né? E as pessoas que estão solicitando que realmente terminem aquele trecho, que é em frente ao CI BM Care. Então, faltam alguns reparos de acabamento. A obra não está finalizada e a empresa já não está mais trabalhando no local. Então, a gente solicita para que a empresa responsável possa ir lá fazer esse restante de acabamento. Também indico aqui
a indicação número 174, para que tem uma necessidade bastante grande de fazer o patrulhamento também nesta rodovia, no trecho não pavimentado, de Coqueiros até Campo Manuzia, onde está bastante precária, né? Tem um buraco dentro de outro buraco. Então, as duas comunidades estão solicitando, porque realmente o tráfego está muito difícil de traficar naquela rodovia. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Em discussão, as indicações. Requerimento 31/2024, de autoria do vereador André Mazzuchello Jukoski. Requer à Secretaria de Infraestrutura do Estado que providencie o reparo no acostamento em todo o perímetro urbano do bairro Vila Nova. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Requerimento 32/2024, de autoria do vereador Jairo Manuel da Silveira. Requer o envio de expediente à empresa Casam para que seja resolvido o problema de falta de água no bairro Jussara. Em discussão, com a palavra o vereador Jairo Manuel da Silveira. Senhor presidente, mais uma vez eu cumprimento a todos. Esse requerimento eu fiz, esse problema ele já foi resolvido, mas eu quero aqui voltar à discussão, também já vou falar do próximo requerimento também, onde no próximo requerimento a gente pede também o envio de expediente à empresa JR, que está fazendo a obra da duplicação da SC. E eu conversei com o gerente da Casam aqui, e ele me explicou que realmente a empresa, devido à obra que está acontecendo, por várias vezes acaba rompendo, né, as tubulações. E a comunidade Jussara, fica ao lado, é a maior prejudicada. E muitas vezes a empresa rompe e não anuncia isso à Casam. Então a gente faz esse requerimento também para que a empresa possa, a cada vez que houver o rompimento nas tubulações, possa informar a Casam para que ela possa fazer esse conserto. Então esse problema lá na comunidade Jussara, onde houve um problema bastante grande na última semana, foi resolvido, mas a gente solicita que a empresa que está fazendo a obra possa também dar a sua contribuição para que vai haver rompimento, não tem como não haver rompimento, mas que seja o mínimo possível para que a comunidade sofra um pouco menos. Seria isso. É possível, eu gostaria de subscrever a tua... Tudo bem. Obrigado. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Requerimento 33/2024, da autoria do vereador Jairo Manuel da Silveira. Requer o envio de expediente à empresa JR Construções para que informe a Casam sempre que houver o rompimento nas tubulações por conta da obra de duplicação da SC 445. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Requerimento 34/2024, de autoria dos vereadores Max Luiz, Edson Freitas da Silva, Silvia Mendes, Itamar Lode da Silva e Jairo Manuel da Silveira. Requerem a inclusão na pauta da ordem do dia de hoje, projeto de lei PE 2/2024, que autoriza o município de Sara a receber servidor por sessão e dar outras providências. Em discussão. Em votação. Laudo.
Aprovado por unanimidade. Passamos à ordem do dia. Em primeira votação, o projeto de lei ordinária PE 2, 2024, que autoriza o município de Içara a receber servidor por sessão e dá outras providências. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais assuntos a tratar, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária que será realizada no dia 5 de março de 2024, no horário regimental. A sessão está encerrada. Boa noite e muito obrigado.